Olá, sejam todos muito bem-vindos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a experimentação dentro das ciências, sendo utilizada aí como um recurso pedagógico para o ensino de ciências. Falar de experimentação é um tema muito complexo, porque na maioria dos casos, os professores acham que é apenas pegar elaborar um experimento em si e vai estar tudo certo, o aluno vai entender, mas não. A prática em si, ela vai muito além de você simplesmente passar um experimento para que o aluno faça ou fazer o experimento na frente desse aluno. Então, o ensino de ciências, a disciplina ciências em si, no ensino fundamental especificamente, ela tem uma importância muito grande e ela tem que ser relacionada sempre com a prática. É na prática que o aluno vai tirar suas dúvidas, é na prática que o aluno vai olhar aquele evento, aquele fenômeno acontecendo e vai poder estar relacionando esse fenômeno ao seu dia a dia. Então, o experimento, ele é importante, ele é sim necessário, e a experimentação como um todo, não só nas ciências, na disciplina de ciências, como nas outras disciplinas, isso cabe para qualquer uma, para física, química e biologia, o experimento ele tem que estar relacionado ao contexto do aluno, ao contexto da escola, ao contexto do lugar. Eu não vou poder levar uma turma de alunos para um laboratório de informática se não tiver computadores na escola. Vai ficar impossível. Eu não vou poder levar o meu aluno para um laboratório de ciências com todos os equipamentos se a escola não fornece não tem esses recursos, não tem essa sala, não tem um laboratório em si para a realização dessas experiências. Então, é um assunto muito complexo, mas que tem os seus benefícios evidentes em todas as áreas. Por exemplo, na experimentação que o aluno interage com o outro e formam assim uma troca de conhecimentos um com o outro, ou até mesmo na relação professor-aluno, aluno-aluno e assim por diante. Então, essa experimentação, ela não pode ser utilizada como comprovação do que você falou. Você foi, explicou um fenômeno, aí você mostrou um experimento para comprovar visualmente que você está certo. Não é assim, tá? A experimentação, ela não pode ser utilizada como comprovação de uma lei ou de algo que você tenha falado. A experimentação, se ela for utilizada como comprovação de um fenômeno, como comprovação de algo, ela vai fornecer para o aluno que está ali assistindo aquela experimentação, observando aquela experimentação, vai fornecer para ele uma visão muito restrita. Ele vai entender que aquele fenômeno está acontecendo ali, mas ele não vai conseguir generalizar ou expandir para o seu cotidiano, para o seu dia a dia. É igual à experiência do feijão que eu falei para vocês, que não adiantou nada eu fazer a experiência do feijãozinho lá com algodão umedecido se a professora não pegou aquele conhecimento, aquela experimentação e trabalhou aquele conhecimento de uma forma efetiva, de uma forma metodológica, efetiva, e sim ela transformou aquela experimentação em algo muito neutro, em algo muito insignificante para a minha vida.
Então, esse contexto e essa interação, tanto a interação seres que estão dentro de um ambiente, quanto a interação com o meio ambiente, são interações importantes que podem estar acontecendo simultaneamente. Você não precisa isolar o seu aluno dentro de um laboratório para poder mostrar um fenômeno físico. Às vezes você só precisa mostrar o pôr do sol, às vezes você só precisa levar na praça. E aí eu entro numa questão que é muito importante, que são os ambientes não formais. Não é somente dentro de sala de aula que nós conseguimos ensinar ciências. Inclusive eu sou contra a gente ficar dentro da sala de aula o tempo todo, mas sou a favor que sim, tem casos que é imprescindível que você fique na sala de aula. Só que tem um outro aspecto muito importante, é que vocês vão estar trabalhando com crianças do ensino fundamental. E crianças, elas são muito levadas algumas das vezes. Então, para um professor controlar uma turma inteira, para que ninguém se machuque, é muito complicado. Então, professora, qual seria a alternativa? No meu caso, a alternativa seria, eu conversaria com outros professores de outras ciências, da biologia, da física, da química, e pediria ajuda para levar esses alunos em determinados ambientes, para que assim eu mantivesse o controle. Como eu trabalho com alunos do ensino superior, o que eu faço? Ainda assim eu tenho que ter um controle físico ali, para que ninguém acabe cometendo excessos e acabe se machucando. Então eu elejo uma pessoa para cada grupo, e essa pessoa ela é responsável pelo grupo dela. Então é uma forma de tipo, professor, olha, fulano está fazendo tal coisa, aí eu já presto atenção, ei, volta para cá, não nada no rio, vem para cá com a gente, volta para a aula. Então eu utilizo muito ambientes não formais para ministrar as minhas aulas. Infelizmente, no momento de pandemia não dá para você sair com um grupo de pessoas, né, aglomeração e enfim. Mas eu já cheguei a levar meus alunos para uma rádio. Como nós estávamos estudando ondas sonoras e ondas eletromagnéticas, e a transformação da onda sonora em impulsos eletromagnéticos e todo o restante, me veio a ideia de levar esses alunos para dentro de uma rádio, e com requerimento, e com todo o processo burocrático, e com todo o conhecimento já preparado, que você não vai para uma rádio sem saber o mínimo de como funciona uma rádio. Então eu fui pesquisar como funciona a rádio, o que precisa, quais os equipamentos, como que funcionam os equipamentos, como que dava para aplicar a física nesses equipamentos, e tudo isso eu também aprendi. Percebam que quando a gente ensina, a gente também aprende. Eu aprendi muito sobre como funciona uma rádio e apliquei os conhecimentos de física que eu tinha dentro daquele ambiente. E os alunos nunca mais esqueceram que eles foram para aquela rádio e que eles viram lá a antena, viram os cabos, viram como que o estúdio é organizado, por que tem espuma, um tipo de espuma na parede para absorver o som, para evitar eco, evitar que o som bata e reflita, e todos esses aspectos foram abordados dentro da disciplina que eu estava ensinando. Por que o microfone era importante? O que o microfone faz? Ele pega essas pressões que são exercidas pelo ar e transforma em impulsos elétricos, que vai para um computador e é transformado em informações e assim por diante. Então percebam que eu não posso pegar uma experimentação ou pegar uma turma e sair para uma aula não formal em um ambiente não formal, uma aula formal em um ambiente não formal, sem ter
um objetivo específico, sem ter planejado detalhadamente cada passo a ser seguido. Então, você também não pode mostrar o experimento para o seu aluno e deixar de lado as questões sociais. Você tem que mostrar a experimentação para o seu aluno, mas mais do que isso, dizer para ele que aquilo foi uma construção da sociedade. Aquele fenômeno físico foi observado no cotidiano de alguém. E a partir dessa observação, esse cientista ou essa pessoa de grande nome que acabou dando relevância a determinado fenômeno físico, precisou estar inserida ali em um ambiente e esse ambiente ele influencia na construção desse conhecimento. Então, os fenômenos que nós observamos no nosso dia a dia, o conhecimento que nós temos hoje em relação às coisas que estão próximas a nós, são observações que foram feitas ao longo de determinado momento, inserido aí totalmente nas questões históricas, nas questões econômicas e tudo nas questões políticas, e todos esses parâmetros influenciam diretamente em como a ciência, em termos pesquisa, a ciência evolui. E a ciência, em termos de ciência educacional, ciência que se trabalha dentro da escola, infelizmente ela é trabalhada como se fosse verdade absoluta. E lá em filosofia da ciência, nós sabemos que não existe verdade absoluta. O que é verdade para mim pode não ser verdade para você. A forma como eu enxergo as cores é verdade para mim. Mas possa que exista. Meu tio é daltônico, ele não enxerga todas as cores. Então ele enxerga as cores diferentes. Então, numa discussão, se o balão que ele está enxergando é verde ou azul, e o balão para mim é azul, para ele é verde, para ele é verdade que é verde, para mim é verdade que é azul. E é igual discutir a cor de um vestido de alguém. Você enxerga mais para o azul, a outra pessoa enxerga mais para o verde. E aí fica uma discussão infindável de que é azul, de que é verde, e ninguém chega no consenso. Por quê? Porque cada um enxerga a sua realidade de uma forma diferente. E nós não podemos deixar isso passar pela ciência, assim como a gente faz passar pelo nosso dia a dia, sem levar em consideração que cada um enxerga de uma forma diferente. Então, não existe verdade absoluta. O que Newton disse em determinado momento era verdade naquele momento, mas hoje não é totalmente verdade. Hoje a gente sabe que Einstein refutou muita coisa que o Newton disse e teve uma abordagem totalmente diferente, fez com que nós enxergássemos a física de uma forma diferente, principalmente através da luz. Newton estudou a luz e disse que era onda, mas que poderia ser também partículas. E vem Planck lá depois de muito tempo e diz que a luz ela é corpuscular, é como se fosse fragmentos vindo assim na sua direção e você enxerga de forma contínua, porque os seus olhos não enxergam não atingem o microscópico, atingem apenas a certo campo de visão. Então, percebam que todos esses pontos, eles são extremamente relevantes, extremamente importantes para vincular o conhecimento que você está ensinando em sala de aula com o conhecimento que o aluno já traz consigo. Então, em vez de você abordar o conhecimento, já ir explicando as coisas de forma... Você sabia por que o céu é azul? O céu é azul porque as ondas eletromagnéticas na frequência mais baixas acabam colidindo ali com a atmosfera
e nessa colisão com a atmosfera, o azul acaba sendo espalhado e as outras cores com outras frequências acabam passando sem esse espalhamento. Você não vai chegar respondendo dessa forma, você não faz a pergunta e responde ao mesmo tempo, porque vai acabar perdendo significado. Você já deu a resposta, não deixou nem que o aluno pensasse um pouco, que ele nunca pensou sobre por que o céu era azul. Então, ensinar ciências é fazer com que o aluno tenha esse senso crítico e seja um mini pesquisador do seu próprio cotidiano. Passa para o seu aluno uma tarefa, pergunta para ele, diz para ele observar algo que ele não conheça e chegar e perguntar. Ou melhor ainda, pesquisar algo que ele gostaria de entender e apresentar isso para as outras pessoas. Além de o principal objetivo das ciências é desenvolver o aluno, tanto em termos de pesquisa, transformar esse aluno numa pessoa que tem senso crítico, que é capaz de questionar, que é capaz de buscar respostas, de pesquisar, que é capaz de se desenvolver fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, mentalmente e em termos de conhecimento. Então percebam a importância do ensino de ciências dentro desse espaço tão confinado que está a ciência nos dias de hoje. Então é preciso aplicar, é preciso fazer esses experimentos, é preciso aplicar a ciência, mas não a ciência do mundo que ninguém tem, não a ciência do mundo que não faz o menor sentido, e sim a ciência do dia a dia. Por que que a gente enxerga as cores dessa forma? Por que que as plantas precisam de luz para crescer? Por que que os animais têm tantas patas? E qual a função dessas patas? Por que que tais animais têm tais bicos? E quais as funções desses bicos? Inclusive o formato do bico de cada ave tem uma relação com a física. E você pode estar aplicando aí a física. Tem aquele pássaro que tem o bico estilo pinça. Por quê? E qual a relação que ele tem com a física? Tem animal que é estilo tesoura e qual a relação com a física, e assim por diante. Você pode estar relacionando aspectos dessa maneira com a física, com a química, e enfim. E aí eu estou entrando num tema que é a interdisciplinaridade. As ciências, ela é em sua naturalidade, por sua natureza, ela é uma ciência plural, porque são três, né? Física, química e biologia. E além disso, ela também é uma ciência em que é muito fácil fazer a interdisciplinaridade entre os assuntos. Se você vai falar de água, água é física, água é química, água é biologia. Só falta dizer que água é pop e agro é pop, né? Agro é ruim. Agro é ruim. Enfim, então esses experimentos, eles precisam estar relacionados a temas que estão próximos à realidade desses alunos. O aluno tem que dizer, a professora me explicou por que isso aqui acontece. Isso aqui acontece por causa disso, disso e disso. E ele mesmo vai acabar explicando para os pais como que as coisas acontecem. Porque as crianças, elas gostam de falar o que elas aprenderam. Ou às vezes os pais mais preocupados, acabam perguntando o que você aprendeu hoje na escola. E a criança vai dialogar sobre o que ela aprendeu, e isso é muito interessante. Então, infelizmente, quando a gente fala de ciências, o que vem na cabeça são modelos prontos, estáticos, estagnados, onde parece que nada pode mudar, que nada pode dar errado, tem que dar sempre certo. E não é assim que se constrói ciências. Ciências foi construída ao longo de muitos anos, desde o Renascimento, com vários erros. Aristóteles começa a se questionar para a formulação da física, e vem Galileu e começa com o método científico,
e René Descartes também começa a falar sobre o método cartesiano, e vem uma série de gente especulando sobre certos fenômenos, até que a gente começa a comprovar cientificamente esses fenômenos, e até que a gente começa a entender fisicamente, ou dentro da ciência, cientificamente, dentro da ciência como pesquisa e não como ensino, como que esses fenômenos acontecem. Então, esses modelos, eles foram elaborados a partir de observações. Um cientista observou um fenômeno e acabou gerando um modelo que pode ser generalizado para todos os fenômenos que aconteçam ou que acontecem nesse período, nesse momento, ou relacionados a esse fenômeno menor. Então, acontece uma generalização. E nós esquecemos de dizer que nem tudo pode ser generalizado. Na ciência, nem todo modelo é concreto, é coeso e é impossível de erro. Às vezes, como qualquer ciência humana e como qualquer ser humano que é passível de erro, as ciências elas também podem ter erros. Então, não diga numa eventual resposta, não diga que o seu aluno respondeu errado. Por quê? Porque cada um vê a sua realidade de uma forma diferente. Então, a ciência ela é um processo de construção humana, e nesse processo de construção humana, a verdade ela não é absoluta. A verdade ela sempre é relativa. O que é verdade para mim não é verdade, pode não ser verdade para você. O que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Então a ciência, ela também tem esse paradigma do que é verdade, do que não pode ser verdade e assim por diante. Então, como você pode elaborar melhor sua aula e fazer com que o seu aluno seja um autodidata, seja um pesquisador de conhecimentos, ele mesmo se interesse em conhecer a sua realidade? É através de problemas, em que o aluno ele pode estar resolvendo esses problemas, mas não de forma tradicional, não de forma em que o aluno não seja posto para pensar. O aluno tem que pensar, o aluno tem que propor respostas, ele vai errar uma, erra duas, erra 3 vezes, até que ele começa a entender e até que ele vai conseguindo alcançar e vai conseguindo construir esse conhecimento. E esse conhecimento ele é construído a partir do erro também. Então não menospreze, eu não menosprezo o erro dos meus alunos. Pelo contrário, errou, vem cá, então bora entender por que você entendeu dessa forma. Por que você entendeu física dessa forma? Deixa eu tentar te entender. Ah, entendi, mas isso é por causa disso e disso assim. Mas dentro da física a gente entende dessa forma. Então eu nunca digo que o meu aluno está errado. Porque isso pode fazer com que o seu aluno tenha medo de errar. E eu acho que esse é o grande problema da educação. Nós, educadores, provocamos um medo de errar nos nossos alunos muito grande. E não é assim. Você não tem que acertar o tempo todo. Você pode errar. Então, quando o meu aluno erra, eu digo, ei, volta lá, olha aqui. Isso aqui não é assim, isso aqui pode ser melhorado. Isso aqui, no TCC, então, no TCC, isso aqui, olha, isso aqui pode ser melhorado. Corrige isso daqui, corrige isso aqui. Pensa um pouco sobre isso daqui, como que poderia ser melhor abordado e assim por diante. É dessa forma, você não vai entregar o caminho para o seu aluno de mão beijada. O que você pode fazer é fazer com que esse aluno comece a se perguntar, a se questionar, a tentar entender o seu cotidiano, a sua vida, o seu dia a dia, os fenômenos que o cercam e assim por diante. Então, uma das formas mais relevantes para você conseguir chamar a atenção do seu aluno é fazer com que a ciência educacional, em termos de disciplina,
tenha um senso de atividade mais investigativa, onde seu aluno pode se sentir um investigador. Você pode até usar essa palavra. A partir de hoje, nossa disciplina, todo mundo aqui vai ter o título de investigador. Nós vamos fazer uma brincadeira, nós vamos investigar tal coisa. Então, como é que o investigador faz? Explica como é que o investigador faz para conhecer as coisas. Ele precisa olhar, ele precisa observar, ficar de longe, olhando, observando. Ele precisa ir lá mais perto para entender, enxergar aquele contexto de forma mais ampla. Enfim, brinque com o seu aluno. Eu acho que é na brincadeira que você aprende e não se desgasta para aprender. Aprender brincando é bem melhor. Eu inclusive, adoro aprender e adoro ensinar brincando. Então, o que nós devemos fazer com os nossos alunos de ciências é fazer com que ele tenha uma liberdade para pensar, liberdade de pensamento, liberdade para errar, liberdade para tentar acertar, liberdade num sentido mais amplo. Chega de deixar esse aluno em quatro paredes. Liberdade nesse sentido também. Vamos fugir dessa sala, como diz Gabriel Pensador, vamos fugir dessa aula. Não, vamos fugir da sala, porque todo dia o ambiente é o mesmo quadro, é a mesma professora, é a mesma aula. Então ninguém aguenta o mesmo o tempo todo. Conta uma história diferente todo dia e deixa a continuação para o próximo dia. Mas deixa a sensação de mistério. Conta uma história que esteja relacionada. Não é para você chegar e contar a sua vida. Tem professor que passa 40 minutos contando sobre a sua vida. E a sua vida não tem nenhuma relação com o conteúdo que ele está ministrando. Então, conte uma história, mas que essa história tenha um final que tenha a ver com o que você estava contando, com o que você estava ministrando. Então eu faço muito isso quando dentro de sala de aula, contar histórias e relacionar essas histórias dentro do contexto, do conteúdo, para que justamente eu chame a atenção desse aluno. Olha, a professora está contando uma história. Às vezes a história não é minha, às vezes eu estou inventando uma história que tem a ver com o conteúdo, às vezes eu me aproprio da história de outra pessoa, às vezes eu adapto a minha história, às vezes eu crio qualquer historinha para simplesmente chamar a atenção desse aluno e fazer com que ele fique preso ali, me ouvindo atentamente e querendo saber o final daquela história e por que eu estou contando aquela história e também no final o que tem a ver com o que eu estava explicando. Então é assim que a gente consegue aguçar a curiosidade, despertar um espírito investigativo dos nossos alunos e não deixar que a ciência seja tratada da forma como ela está sendo tratada. Infelizmente, é triste ver a nossa ciência educacional sendo pisoteada, sendo menosprezada, sendo banalizada pelas pessoas, e é muito lamentável. É lamentável que a nossa ciência tenha chegado a esse ponto, mas eu espero muito e acredito fielmente que em algum momento a nossa sociedade vai despertar e dizer que a educação é sim o melhor caminho para nós construirmos um país mais solidário, porque rico nosso país já é, mas um país solidário, um país com educação de qualidade, onde todos tenham acesso a conhecimento e onde todos tenham oportunidades iguais de ser o que quiser, de fazer o que quiser e de ter a sua liberdade individual inteiramente respeitada. Então, encerro aqui essa aula e aguardem a próxima. Até mais!